Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, se entregou por nós. Oh, muito obrigado, Senhor. Quando nessa data tão memorável, lembramos a sua morte, e a sua morte é a nossa vitória. Mas sabemos que o Senhor não está morto, o Senhor ressuscitou e o Senhor vive para todo sempre. Vive para nos consolar, vive para nos curar, vive para nos dar paz, vive para nos guiar. E aqui estamos esperando, Senhor, que o Senhor uma vez mais nos abençoe. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão. Pai, queremos ser verdadeiramente os teus amigos, caminhar ao teu lado, Senhor, se manter fiel à tua palavra. Toma-nos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Continue abençoando, porque nós somos um povo abençoado. Só o fato de estar aqui é uma grande bênção, uma grande vitória. E o inimigo sempre está armando cilada contra os filhos de Deus, mas cada dia que passa, eu sempre costumo, quando acordo e levanto, dizer: Senhor, o Senhor me ajudou eu vencer mais uma noite, e no anoitecer, quando vamos dormir, obrigado por o Senhor ter nos dado vitória mais esse dia. E de vitória em vitórias vamos indo até chegar na glória. Como sempre é comentado sobre a mensagem do mês, e hoje não vai ser comentada a mensagem, mas nós vamos falar de qualquer forma desse Jeová de milagres, porque se estamos aqui é por causa dele, ele que tem nos dado vitória. Vamos ler a Bíblia em Isaías 53. Eu quero falar poucas palavras, algo que veio ao meu coração, mas ler alguns parágrafos da mensagem do profeta e deixar isso para que cada um medite um pouco e reflita sobre o que foi aquele dia no Calvário. Diz assim Isaías 53: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pai santo e eterno, essa é a tua palavra. Ela jamais retornará para o Senhor vazia. Ela cumpre o propósito pela qual é enviada. E nós cremos nessa Bíblia, porque ela é o nosso absoluto. Continua, Senhor Deus, tratando conosco e vivifique a tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus eu peço essa bênção para a tua glória. Amém. Podeis assentar, irmãos? Se fosse dar um título para a nossa pequena meditação nessa noite, sendo esse o sábado que antecede o primeiro domingo, o primeiro dia da semana, aonde se comemora a Páscoa, nessas datas tão importantes, eu quero falar uma razão para cantar. Geralmente, quando se fala em morte, é uma razão para chorar. Porque morte fala de perca, fala de separação, mas nesse caso, a morte, para nós, fala de vitória, fala de salvação. E ao saber disso, nos dá motivo, essa morte nos dá motivo para cantar, para agradecer a Deus por esse alto preço que Ele pagou ali na cruz do Calvário, pelos teus e pelos meus pecados. Eu sempre gosto de lembrar, sempre lembro daquele hino que os irmãos cantam aqui. Se não fosse o Senhor, com seu grande amor, eu não estaria aqui. Você não estaria aí. Talvez você nem viveria. Talvez você nem conheceria a pessoa que está sentada ao seu lado. Talvez você não estaria casada com essa pessoa. Mas por meio dessa fé, dessa mensagem, nós somos membros de uma mesma família, através da morte do Senhor Jesus Cristo, e isso faz com que nós tenha uma razão para cantar, para se alegrar, para bendizer o nome do Senhor. Na mensagem, ide dizeis aos meus discípulos, o profeta diz: eu passei por um museu aqui em Illinois, há algum tempo atrás. Eu vi um idoso homem de cor com uma faixa de cabelo branco ao redor de sua cabeça, andando por ali, olhando. Após algum tempo ele parou, e as lágrimas corriam pelo seu rosto. Ele se afastou e começou a fazer uma oração. Eu observei por alguns minutos, e eu estava andando ao redor também. Então eu me aproximei e disse: tio, qual é o problema? Eu notei que o Senhor está orando. Ele disse: veja colocado ali. Bem, eu olhei ali e a única coisa que pude ver foi um vestuário. E ele disse, eu disse, a única coisa que vejo é um vestuário. Mas disse, veja, Senhor. Ele disse, debaixo de meu casaco há uma cicatriz de um cinto de escravatura. Ele disse, e este é o sangue de Abraham Lincoln. Ele disse, foi necessário o sangue de Abraham Lincoln
para tirar aquele cinto de escravatura de mim. Eu pensei, se isto emocionou um homem de cor, por causa do sangue de Abraham Lincoln, porque tirou o cinto de escravatura dele, o que deveria o sangue de Jesus Cristo significar para o crente, quando relembramos o Calvário e vemos ali que ele tirou o cinto de escravatura do pecado de nossos corações e nos libertou do que temos falado nas últimas noites. Que diferença é isto? Abraham Lincoln, quando ele estava morrendo, ele teve um ultimato. E quando atiraram nele ali, nesta grande catedral, e ele estava morrendo em sua cama, ele disse, vire minha face em direção ao pôr do sol. O sol se punha no entardecer, Lincoln estava respirando, e o sangue estava borbulhando em seus pulmões. Ele sempre confiou em Deus. Ele disse, levantem minhas mãos. E ele levantou sua mão, ele disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Enquanto inclinava sua cabeça e rendia o espírito. Paul Harder, um amigo meu do peito que escreveu o hino que é meu tema, Somente Crer. Quando ele estava morrendo, ele havia inclinado seus ombros, a cabeça no ombro de meu administrador, o Sr. Baxter. Ele tinha sido um grande homem, corajoso, que tinha viajado pelos mares e no estrangeiro e tudo mais. E ele se atrapalhou com uns fundamentalistas e sua mensagem simplesmente o preocupou até a morte. E quando ele estava morrendo, ele estava deitado em um quarto e próximo da morte, com grande dificuldade, já próximo do fim. E aqui está a verdadeira vitória de um homem. Ele sempre foi um grande brincalhão. Paulo foi como muitos de vocês o conheceram. Eles tinham um quarteto do pequeno Instituto Bíblico Moody lá, e havia puxado todas as cortinas ao redor das janelas. Quando ele estava para partir, ele levantou, olhou, ele balançou sua cabeça e disse, quem está para morrer? Quem está para morrer? Por causa da morte de Cristo, irmãos, nós não tememos nem a morte. Por causa da morte de Cristo, nós encaramos a morte, as dificuldades de cabeça erguida. Por causa da morte de Cristo, Paulo tinha uma razão para cantar. Por causa da morte de Cristo, todo verdadeiro cristão tem uma razão para cantar. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós olhamos para a morte e vemos que a morte para nós não é o fim, porque o profeta disse que a morte é como uma abelha. E a abelha, depois que ferrou, ela não tem mais ferrão, ela perdeu o ferrão. Ela continua zumbindo, mas não tem mais o ferrão. E esta abelha chamada morte, ela ferrou um homem, chamado Jesus Cristo. E ao ferrar este homem, ela continua zumbindo por aí, mas ela não tem mais poder sobre a tua vida, nem sobre a minha vida. Por isso nós temos uma razão para cantar. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Não há temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então esse irmão, ele perguntou para aqueles que estavam ali chorando, escuta, quem está morrendo? Sou eu ou são vocês? Ele disse, quem está para morrer? Vocês ou eu? Disse, levante estas cortinas e me cante uns bons hinos evangélicos alegres de ressurreição. E quando eles começaram a cantar assim, ele disse, onde está o meu irmão Lucas? Trouxeram seu irmão. Lucas saía com ele como meu filho sai comigo. E assim por diante. Lucas estava no outro quarto chorando. Lucas entrou, um grande homem de ombros largos, provavelmente vocês o conhecem. Ele e Miles Sunday, e todos eles estavam ali.
Quando ele virou, ele tomou a mão de Lucas, disse: Lucas, nós passamos por muitas coisas juntos, mas pense nisto, daqui a 5 minutos eu estarei na presença de Jesus Cristo, vestido com a sua justiça. Nada abala. Nós temos razão para cantar justamente por causa daquele dia no Calvário. Por causa que Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, veio em carne e pagou o mais alto preço para que a nossa alma fosse redimida. Na mensagem Torre de Babel, 99, o profeta conta uma outra história. Ele diz: há uma história que veio à minha mente. Gostaria de contá-la a vocês por um momento. É a história de um herói que é sempre esquecida. Muitos de vocês, homens de minha idade, e vocês, mulheres, recordarão bem dela em nossos livros escolares. Isto foi muitos anos atrás na Suíça. O povinho suíço havia subido as montanhas e construído algumas casas para eles. Eles tinham suas próprias economias e outras coisas, e suas casinhas, e eles as amavam. Eles não eram pessoas de guerra, eles eram pessoas pacíficas. E então, de repente, certa vez, chegando na Suíça, vinha um grande e poderoso exército. E eles eram homens bem treinados e firmes como estes assentos aí, com uma parede de tijolo, grandes escudos, grandes lanças, guerreiros bem treinados. E eles entraram marchando na Suíça para tirar o que a Suíça possuía. E os suíços foram guardar suas casas, despediram de suas esposas, filhos, beijando os nenéns. Eles apanharam velhos pedaços de lâminas e foices, pedras e rochas, grandes pedaços de paus, e foram para o vale para encontrar com o exército que vinha. Quando se ajuntaram lá fora, um montinho de homens, e ao redor deles havia um grande exército que marchava. O que poderiam eles fazer? Eles pararam, sem esperança, sem ajuda. Um olhando para o outro, eles estavam vencidos. Ali não havia nenhuma maneira, eles estavam derrotados. Depois de algum tempo, ali havia um homem chamado Arnold. Ele se levantou e disse: homens da Suíça, do outro lado da montanha há uma casinha branca, onde a minha esposa e 3 filhos me esperam. Ele disse: quando eu os beijei despedindo nesta manhã, eu nunca os verei mais outra vez aqui nesta terra. Eles disseram: Arnold, o que vais fazer? Ele disse: neste dia eu morrerei pela Suíça. Bem, eles disseram: Arnold, isto não trará nenhum resultado, porque diz que morrerá pela Suíça. Ele disse: vocês peguem o que tem, lâminas de arar, foicinhas, varas, paus, clavas e pedras, e me sigam. E vocês lutem da melhor maneira que puderem com o que vocês têm. Eles disseram: o que você fará? Ele jogou no chão sua foice, a coisa com a qual ele lutaria. Ele levantou suas mãos e gritou para aquele grande exército. Ele olhou ao redor e viu onde estavam as lanças maiores, todos uniformizados, em número, marchando diretamente para a montanha, sempre em frente. Oh, esta é a maneira que o diabo faz isto. Os faz marchar para um canto. Ele levantou suas mãos e gritou: abram o caminho para a liberdade. E o exército que vinha não entendeu aquilo. Ele começou a correr e gritar de novo: abram caminho para a liberdade. Quando ele chegou bem no meio daquelas grandes lanças onde muitos apontavam para apanhá-lo, ele estendeu os seus braços assim e encheu os seus braços com aquelas lanças e os enfiou em seu peito. Tal demonstração de um verdadeiro heroísmo. Isto contrariou aquele grande exército e isto os derrotou completamente. Eis que vieram os suíços com as varas e os paus e venceu aquele exército, fazendo-os sair de sua nação.
E eles nunca tiveram uma guerra desde aquele tempo até este, porque um homem fez o papel de um herói e fez o que estava correto. Aquilo nunca foi superado e raramente comparado com um heroísmo. Como um heroísmo. Mas, esta é uma coisa e tanto. Mas um dia, há muitos anos atrás, quando os filhos de Adão, a raça deste mundo, ficou encantoada num canto com a enfermidade, doença e pecado, lhes foram enviados profetas. Eles os mataram e tiveram todos os tipos de leis e as recusaram. E a raça de Adão estava sem saída num canto. Ali havia um, o qual saiu do céu e disse: eu descerei à terra neste dia para dar a minha vida. Ele descobriu onde estavam os dardos mais densos. Os temores da raça de Adão era a morte. Ele agarrou a morte quando ele foi para o Calvário e a puxou para o seu peito. E ele disse aos seus discípulos: esvaziem-se agora, vão até ali, esperem ali em cima até que eu lhes envie algo com o que lutar. Temos ou não temos uma razão para cantar? Um homem decidiu morrer por uma nação, pela raça humana. Um homem tomou a decisão, ainda que isso lhe custou a própria vida, mas ele não queria ver a sua nação, o seu país destruído, invadido e tomado pelo inimigo. Então ele preferiu morrer. Abraham Lincoln decidiu morrer para que os negros fossem libertos. Mas isso, irmãos, não se compara ao ato de heroísmo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que olhou do céu e viu a raça humana encantoada, sem esperança, sem saída. Os anjos não podiam fazer isso, os profetas não podiam. Então ele tomou a decisão e ele veio, como diz o hino, deixou o esplendor da sua glória. Sabendo, ele não veio de olhos fechados, ele veio de olhos abertos, ele veio sabendo o que lhe esperava aqui. Mas ele queria salvar a tua e a minha alma. Por isso o tema desta pequena mensagem é uma razão para cantar. E quem, pastor Getúlio, viu aquele ato e leu a história, eu penso que até hoje os suíços, ao ler a história de Arnaud, se emocionam e têm ele como um verdadeiro e grande herói. E nós, ao ler a história do maior herói que já pisou nessa terra, como sente o nosso coração? Nos sentimos como aquele escravo, aquele negro liberto, ao olhar para aquela vitrine e ver as vestes de Abraham Lincoln. Aquilo emocionou o seu coração. Quando nós paramos e pensamos na cena da cruz, isso também deveria emocionar o nosso coração, isso também deveria trazer uma gratidão para a nossa alma, isso também deveria fazer nós cantar, isso também deveria fazer nós regozijar, isso também deveria fazer você se alegrar, isso também deveria fazer você ser mais agradecido. Nós temos razão. A Páscoa para mim é isso. É um dia onde se comemora. É um dia onde se lembra. É um dia, como dizia o pastor Daniel ontem, citando a Bíblia, quando Jesus olhou para aquelas mulheres chorando por verem ele em meio àquela dor e o sofrimento. Mas ele disse assim: não chorem por mim. Para isso eu vim. Se ele não passasse por aquela via dolorosa, nós não estaríamos aqui hoje. São João 12, 23. Olha o que diz a Bíblia. E Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado.
Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Você é fruto, resultado da sua morte. Eu sou fruto, resultado da morte. Esse grão de trigo que caiu na terra e morreu, e produziu, através da sua morte, muitos frutos. Por isso, irmãos, nós temos uma razão para cantar. Terminando, para que você leve esse pensamento com você, eu termino lendo a mensagem, a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado das nossas vidas. Enquanto o irmão sola o hino, deixou o esplendor da sua glória. Aleluias. $190. Ó Deus, quando penso no que aconteceu ali, até meus ossos tremem ao pensar. Eu penso em estar vendo aquele cordeiro, quando eles o golpearam, sim, colocaram espinhos em sua cabeça e os enfiaram. Os soldados cuspiram em sua face e disseram: Tu, rei, agora fazes alguma coisa. Ele era o profeta dos profetas. Eles colocaram um trapo ao redor de sua face e lhe bateram em sua cabeça com uma cana. Disseram: Agora, profetiza e dize-nos quem te bateu. Mas o profeta disse: Ele não abriu sua boca. Ele já havia falado. Amarraram suas mãos para trás dele, para a certa distância. Com um grande chicote o chicotearam até suas preciosas costelas aparecerem em suas costas. O sangue correndo em seu lado, tintinando no chão. Eu ouço andando agora. De suas sandálias eu ouço o sangue sendo amassado. Aquele era Emanuel. Aquele era Deus, o sangue de Deus. Eu os vi tomarem, colocarem aquela cruz em suas costas, aquela velha cruz com saliências ásperas, rude, e ali vai ele, com as costas doloridas, pela rua foi ele. O povo gritando, rindo, zombando dele. Lá vai aquele profeta, lá vai aquele grande Jesus, lá vai aquele divino curador, mas ele é meu Senhor. Oh Deus, eu tenho, deixe-me subir com ele. Ali vai ele subindo o monte. Eu vejo as mulheres jovens, semi-vestidas, correndo por ali, zombando, seus namorados abraçando um ao outro, enquanto sobem a colina. Irmão Ward, ainda não mudou muito. Quer dizer, é dessa forma que eles comemoram a Páscoa. Muitos ali fora. Eu o vejo enquanto ele vira a sua cabeça e o cuspe escorrendo pela sua barba. Levanta seus olhos para o céu, geme e move mais um pouquinho adiante. Senhor, pela fé eu quero andar ali agora com ele. Eu quero dar um tapinha em suas costas, dizer: Senhor, eu ficarei aqui. Apenas diga-me o que fazer, eu o farei. Como estou grato por ti, Senhor. Lá no monte, quando eles o deitaram ali, colocaram suas preciosas mãos para trás, aquelas mãos que suportaram a febre, aquelas mãos que disseram para o menino daquela pobre mulher viúva, quando tocou sua testa, ou tocou o caixão que ele estava deitado,
e ele retornou à vida. Aquele que chamou Dorcas de volta à vida. Aquele que ressuscitou a filha de Jairo. Aquele que disse: Lázaro, saia para fora. Aqueles lábios estão sangrando agora, ressecados e chorando. Enquanto os grandes cravos cruéis entravam em suas mãos e seus pés, transpassaram-me as mãos e os pés, disse o profeta 700 anos antes disto acontecer. O que foi isto? Isto foi o cordeiro de Abel. Ali eles o jogaram no chão, e a carne dilacerou, seu pobre corpo tremeu. Ele disse: tenho sede, e eles lhe deram vinagre. Eles aborreceram e caçoaram e zombaram dele, e disseram: seu grande operador de milagre, faça algo agora. Mas então os céus começaram a escurecer, os relâmpagos começaram a brilhar. Deus estava escondendo sua face, ele não podia mais suportar isto. Oh Deus, quão cruel deve ser o pecado, quão cruel, que fez com que aquele precioso fizesse aquilo. Tal preço que ele pagou até Deus ele mesmo esconder sua face. Os anjos velaram suas faces e viraram para chorar com ele. A lua e as estrelas não puderam ir adiante, elas não puderam brilhar mais. O próprio Deus que os criou estava morrendo na cruz. Ele inclinou sua cabeça. Antes dele fazer aquilo, ele olhou ali para baixo, para aquelas pessoas apostando para ficarem com seu manto. Cumpriu o que o profeta disse. Disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tudo em amor. O cordeiro de Adão, o cordeiro provido por Deus, morto desde a fundação do mundo. Ali ele morreu, sem amigos, até mesmo abandonado por Deus, ele mesmo. Deus, e então seu próprio Pai o abandonou, sangrando. Não obstante, nós saímos por aí rindo, divertindo como se nada tivesse acontecido. Oh Deus, foi aquele sangue. Quando lá no hospital o médico disse que ele vai morrer, foi aquele sangue que me curou. Um pequeno garoto pecador correndo por aí, foi aquele sangue que perdoou meus pecados. Foi aquele sangue que tomou, que me tirou da devassidão do lugar que eu estava vivendo, naquele lugar onde eu estava vivendo, e me colocou e me fez teu filho. Oh Cordeiro, morrendo seu precioso sangue, conserva-me perto da cruz, Senhor. Esta é a minha visão. É isto que há ali, amor, todo o grande coração de Deus descendo ali, e todos que vêm através dele não serão rejeitados. Todos eles receberão vida eterna. O que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Há ou não há uma razão para cantar? Há ou não há uma razão para agradecer? Há ou não há uma razão para regozijar? Se nós choramos nesta noite, não é de tristeza, é de alegria, por esse alto preço que foi pago aquele dia no Calvário. Aleluias! Aleluia! Deus, que cada indivíduo aqui possa ir para casa esta noite, que cada indivíduo aqui possa ir para casa esta noite com isto em sua mente, pensando em que sacrifício.
Oh, o que custou para redimir? O que isto custou a Deus? Nunca nos custou nada. Isto custou a Deus seu Filho. Isto custou a Deus o maior preço. Isso custou a Cristo sua vida. Ele era rosa de Saron, mas para tirar o perfume de uma rosa, você tem que esmagá-la. Sua linda vida foi esmagada de um jovem homem com 33 anos e meio, para que pudéssemos viver. Mais perto, meu Deus. Mais perto, meu Deus, eu quero estar de Ti. Fica perto de mim, Senhor. Fica perto de mim. Enquanto eu chegar ao fim deste caminho, minha vida está terminando, Senhor. Possa Ele que morreu ali se aproximar de mim, então. Possa ser da mesma forma com cada um aqui. Amanhã, Senhor, ou depois de amanhã, enterraremos uma pequena mulher que se assentou aqui nesta igreja uma vez, ouvindo o sermão. Tu sabes tudo quanto a ela agora. Se ela veio, ela está salva. Se não, ela está perdida. Oh Deus, tenha misericórdia. Que cada homem e mulher, enquanto deixarem este edifício esta noite, forem para suas casas, que vão pensando seriamente: nada em meus braços, simplesmente a Tua cruz. E que cada um possa morrer naquela cruz. Senhor, enquanto estou aqui neste púlpito esta noite, esta pequena estrutura de concreto, eu consagro minha vida a Ti. Eu Te agradeço pelo que Tu tens feito por mim. Eu me consagro novamente nesta noite, memória da crucificação para Ti. Toma-me, Senhor. Perdoa-me todos os meus erros e problemas. Faz-me forte e poderoso, Senhor, no Espírito de Deus, para que eu possa ganhar almas para Ti. E abençoa esta congregação, pois pedimos em Seu nome. Perdoa cada pecador e recupera cada apóstata.